Salve família, axé a todos, eu sou o Pai Bruno Mota, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esse é o seu canal, o canal da Verdade. Família, já chega deixando o seu like, tá? Se inscreva nesse canal, deixa seu comentário aí embaixo, tá? Você que está chegando aí agora, se inscreva, tá? Se inscreva nesse canal, será de super importância para o nosso compartilhamento, nosso conhecimento. Afinal, nós não somos donos da verdade, não é verdade? E família, hoje é exatamente esse tema que vocês estão vendo, muitas dúvidas, muitas pessoas mandando mensagens em inbox, por e-mail, perguntando sobre esse tema, para que eu possa falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão de qual é o banho utilizado em crianças, tá? Eu vou abordar aqui um pouquinho falando até que idade. Muitas pessoas têm dúvida em relação à idade da criança, tá? Muitas pessoas têm dúvida em relação eu tenho um filho recém-nascido, eu posso dar um banho de ervas, eu posso dar um banho de folha no meu recém-nascido, tá? Tem pessoas doentes, como fazem, né? E fica essa questão sobre relação do banho, né, família? Porque hoje você abre a internet, você vê várias matérias, tem várias pessoas falando sobre o tema, mas explicar o início, o fundamento disso tudo, é necessário que possamos analisar o porquê desse contexto. Não é simplesmente pegar lá, eu até separei uma vasilha aqui hoje, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Não é chegar lá, botar uma água aqui, macerar uma erva e aplicar simplesmente numa criança, não, tá? Existem várias considerações no qual, antes de você primeiramente lidar com ervas sagradas, lidar com folhas, tá, família? Você que está chegando aí agora, você que não é iniciado alguma tradição, tá, religiosa, como Umbanda, como o Candomblé, como o Ifal, uma Quimbanda que seja, tá? Algum culto que tem a magia, que tem um conhecimento levado a ervas, tá? Até porque o canal é eclético, nós falamos sempre aqui um pouquinho. Hoje, como tem um pouco mais puxado para o lado da Umbanda, que é uma parte que eu faço, que é particularmente que eu mais trabalho dentro da minha egrégora também, tá? Subentende-se dentro de alguns princípios para que você possa compreender o porquê da utilização dessas ervas na criança, tá? Primeiramente, a grande dúvida, qual muitas pessoas perguntam em relação à criança, e fala assim: meu pai, até quantos anos eu posso dar um banho de folhas numa criança, no meu filho, na minha filha que acabou de nascer? Eu posso aplicar esse banho? Eu posso lavar a cabeça dessa criança? Eu posso aplicar tal tipo de ervas? Família, é importante compreender um fator o seguinte, tá? Eu vou falar um pouco de uma tradição que é utilizada dentro dos contextos, tá? Que não é envolvida no Brasil. Por exemplo, eu vou dar um fato que é assim: da onde veio da ideia de se lavar com folhas? Tá? Qual a religião que migrou no entendimento brasileiro, todos nós, e no entendimento do mundo, de se banhar com folhas? Vocês vão buscar várias tradições. Vocês têm a tradição indígena, vocês têm a tradição africana, tá? E algumas outras tradições históricas que conduzem esses conhecimentos dessa técnica de folhas. Então você encontra uma vasta matéria, você acaba encontrando também exatamente uma vasta relação de conhecimento dentro do conhecimento das folhas sagradas. Então a folha é muito mais, e que no qual sua permanece, a folha é muito mais, ela tem um elemento sagrado por si só. Eu sempre falo que a folha, o elemento, ela não tem uma religião. Dentro da tradição da egrégora africana, diz que o orixá Ossan é o detentor do conhecimento, tá? Da magia, algum da magia, no qual a erva designa a isso, né? Para analisar, é um grande conhecimento alquímico, né? E os alquímicos, por exemplo, os europeus, também têm um conhecimento das ervas sagradas dentro dessa relação e sabem como usufruir com essa medicina botânica, né? Se você pegar até o método Paracelso para você entender isso, para que não fique muito complexo, só para que você está chegando aí, você quer saber se exatamente você pode dar um banho numa criança recém-nascida, um banho numa criança até quantos anos, tá? Eu vou passar um conhecimento mais apurado para você. Eu de cara eu já posso falar, pode banhar sim,
senhora, sim senhor, tá? Você pode banhar seu filho recém-nascido. Você não pega o recém-nascido lá e vai lá e batiza nas águas. Sabe qual é a água do padre lá, né? Leva na igreja, muita gente batiza as águas pelo simbolismo católico, pela essa tradição. Tá? A folha, ela por si só, ela traz elementos muito sagrados. Sem folha, né? Coci orixá, né? Sem folha não tem nada, sem folha não tem orixá, né? Então, dentro da egrégora africana, vocês param para observar esses fatores, tá? Por exemplo, na África, eu andei dando uma pesquisada, na África, antropologicamente, tá? E dentro do contexto da tradição africana, é banhado as ervas no recém-nascido, é feito também alguns rituais, tá? Para as crianças terem um bom destino, tá? E isso é uma outra relevância, é uma outra ocasião. Mas em relação de folha, a folha ela tem uma relação, você vai ter que entender que ela tem uma relação para cura, tá? A folha ela tem uma relação, tá? Tanto como uma cura interna, como uma cura externa, né? A folha ela tem o poder de afastar, dentro do lado espiritual, ela tem o poder de afastar o negatismo que está incumbido dentro de uma outra egrégora energética, tá? De uma limpeza do corpo, da astral, do corpo físico, também existe também. Então a folha, as ervas sagradas estão incumbidas em tudo isso. Ela pode servir para abençoar, e que a gente toca o ponto. Muitos dentro de algumas egrégoras vão falar religiosas, vão falar que crianças de 1 ano até 7 anos podem ser banhadas com erva. Eu já vou discordar desse fato. O que você tem que primeiro entender, subentender, você que está assistindo esse vídeo aí, presta muita atenção. O que você tem que ter conhecimento é do elemento que você está manipulando. Exatamente, tá? Então não adianta você pegar lá, tem um videozinho mandando alguém pegar uma erva e banhar seu filho. Tem outro banhozinho mandando a erva passar uma erva, mandando banhar o filho. É muito importante quando você busca, principalmente uma casa séria, um sacerdote sério, para explicar para você o porquê daquele banho, por que você está banhando e se pode banhar essa criança, tá? Você tem no segundo fator desse princípio, você também tem que estar atento ver se a criança, tá? Exatamente, se a criança, vamos falar do fato da criança, como esse vídeo aqui, se ela não tem alergia àquela folha, aquela folha, tá? Se não tem alergia, muitas das vezes pode ter alguma reação dermatológica que possa afetar exatamente esse cunho, tá? Você tem que fazer antes um teste para essa ocasião, tá? Então, um bom sacerdote ele vai saber identificar essa ocasião desse teste, tá? Não tendo reação, você parte do princípio compreender se a folha que pode ser aplicada na cabeça, qual a folha que pode ser aplicada no corpo, tá? Existe uma diferença muito grande, claro que muitas pessoas falam, existe sim. Agora, esse contexto, que eu não posso dar banho em crianças, podem sim, tá? Existe também uma consideração de uma ritualística que é feito o banho para consagrar a vida da sua criança, tá? É feito uns banhos de axé, que são banhos de positividade, tá? Da criança, às vezes a criança recém-nascida é feito, tá? Principalmente o pessoal dentro da egrégora da Umbanda, aí dentro da magia, sabe o que eu estou falando, tá? Ah, meu pai, qual a utilização das ervas? Eu não posso dar indicação de erva, e muito pelo contrário, eu acho um erro pessoas falando no vídeo de qual a erva deve ser explicada, ou seja, perdoe-me, qual a erva que deve ser aplicada na pessoa. Eu já deixei essa observação aqui, falando exatamente que a pessoa pode ter uma alergia, tá? Também pode ter uma contraindicação, tem que ver a contraindicação sobre isso, não é o fato da contraindicação, perdoe, mas você tem que ver se não vai gerar uma complicação. Mas para essa aplicação, é sempre bom você recorrer ao sacerdote, uma mãe de santo, um pai de santo, tá? Ou uma pessoa que saiba utilizar a erva sagrada, tá? Exatamente para isso, um sacerdote sério, uma sacerdotisa séria, que sabe exatamente qual é a erva que pode aplicar nessa criança, porque ela tem que se responsabilizar pelo ato dessa criança, tá? Não é tão fácil, tá? Existem ervas que são femininas, existem ervas que são masculinas,
tá? Existem ervas que podem ser levadas diretamente no uri, na cabeça, e também existem ervas que não podem ser levadas no uri, na cabeça, principalmente de uma criança, tá? Por isso que muitos sacerdotes utilizam o jogo, tá? O jogo dentro da maneira do Ifá, ou dentro da maneira o pessoal que joga candomblé, para saber identificar qual a erva, consultar, tá? O ori, a cabeça dessa criança, tá? Para saber qual a utilização dessa energia que essa criança pode utilizar, qual a utilização dessa erva que pode ser utilizada. Não é simplesmente você vai lá, compra uma erva que alguém falou, aplica a erva tal. Já vi gente falando, vai lá e compra a erva, eu não vou nem citar o nome para não ter essa referência. Compra a erva tal, essa erva é boa para isso. Não faça isso, família. Tá? Passei e não deu em nada. Axé, sua sorte que não aconteceu nada. Mas vamos supor que aconteça pelo fato de uma alergia ou uma reação. Tá? Você vai compreender que o motivo da erva tem um fundamento. E para cada tipo de erva existe um fundamento. Não é uma erva que ela vai ser uma folha que ela é igual a todos. Tá? Há crianças que também você não vai poder utilizar exatamente uma folha, tá? Misturado em outras, tá? Por ser uma mulher, a gente fala da mulher por ser, tá? Da parte de cima da cabeça da criança que ainda está sob desenvolvimento cranial, tá? Sobre a parte da medula óssea da criança, a formação da cabeça ainda está muito mole, tá? Você vai ter que compreender que quando se macera uma erva, isso família, sabe analisar, tá vendo? Quando se macera uma erva e você tira o sangue da erva, tá? Você tira o sangue da folha, aqui, o que é o sangue da folha? Você pega ela, molha ela, passa, não existe um método, já gravei vídeo aqui falando que muitas pessoas vão lá e, por exemplo, pegam uma erva seca, porque utiliza de uma erva seca, tem um conhecimento de uma erva seca e faz um banho. Família, não mistura as coisas, tá? Por isso que muitas das vezes não acontece o seu objetivo. Eu fiz uma situação, não deu certo por isso, por falta de conhecimento, tá? É o fato da ignorância do ser humano, é ver na internet, em vez de ir um sacerdote e perguntar ao sacerdote explicar por que deve ser utilizada a erva direita, tá? Eu sei qual as ervas que são utilizadas, por exemplo, até uma criança recém-nascida, e muito não aconselho de repente passar até essa erva para banhar essa criança na cabeça de um recém-nascido até a sua formação óssea de 1 ano de idade, tá? Eu já vou logo dando essa dica, sacerdote de plantão aí, tá? Para os experts de assunto aí, tá? Vamos estudar, tá, sacerdote? Vamos parar de preguiça, vamos ler livro, tá? Tem muito livro bom aí, tem muitas pessoas boas, busca informação. Talvez a minha informação some a sua, some em curso, procure se atualizar em curso. Há muito sacerdote bom, tá? Que você sente que está falando a verdade, sente que tem verdade naquilo ali, busca naquele contexto, examina aquele contexto acaba funcionando para você compreender o que você está lidando, tá, família? Não é simplesmente, você tem que compreender que no mundo dos reinos, tá? O sangue da folha para essa aplicação, tá? Ele acaba, meu pai, você está falando, eu vou falar um pouquinho de fundamento, tá? O sangue da folha, os poros da sua pele são absorvidos pelo sangue da folha, ou seja, pelo sumo da folha que foi ralado pelas suas próprias mãos. Esse é o método correto de se fazer. Tá? É claro que o oráculo determina isso, um bom oráculo para identificar a energia que está nessa criança. Por se tratar então de energia, então existe a energia da folha exatamente para cada situação. Vocês compreenderam agora? Então analisar todo esse contexto, tá, família? Analisar toda essa consideração, você analisar esse passo a passo, você analisar com tudo isso, é muito bom você compreender qual é a folhinha que deve ser utilizada. Você vai numa loja de material e artigo religioso, olha, isso aqui é bom, pode dar na sua criança. Não vai, tá, família? Eu não estou desconsiderando na loja, eu quero que o pessoal me perdoe aí, tá? Tudo é conhecimento. E quando você tem conhecimento, você compra até mais produtos corretos para essa utilização e acaba vendo o resultado. Vocês compreenderam o negócio? Tá? Então não é exatamente se pegar lá, deixar a bacia, vai lá e macera qualquer folha e vai jogando na cabeça, vai molhando a criança até 7 anos de idade. Isso não tem um limite de idade. Tá? O que manda é um bom oráculo, um bom conhecimento das folhas a serem utilizadas,
tá? Eu vou deixar depois no final aí os vídeos que eu já fiz, até vídeo com folhas contra as energias etéricas mais densas dentro de casa, pessoal que não pode passar defumador dentro de casa, tá? Mas já teve o caso que você não é fazer a aplicação do banho, entendo, o vídeo está relacionado a banho. Mas, por exemplo, você utilizar folhas para passar em volta da criança, tá? Para afastar um negativo, também tem que ter conhecimento daquela folha e a aplicação dessa folha depois do que se faz, tá? Uns utilizam folhas mais brandas, mas essa folhinha aqui é mais branda, família, muito cuidado com esse contexto, tá? Tem cabeças, tem energias, tem corpos de crianças que nasceram, que vieram para a vida, tá? Exatamente para essa ocasião. É muito interessante pegar um sacerdote, uma mãe de santo, um pai de santo, que vai saber a aplicação, vai fazer uma boa consulta oracular e vai saber exatamente qual é a folha e vai te explicar se a erva é quente, a erva é fria, tá? Não é esquentar a folha no fogo, não, tá? O elemento da essência da folha é quente, tá? O elemento da outra folha, a essência dela é fria, tá? Se ela pode ser misturada a outra. Então, um grande conhecimento africano explica bastante isso. Alguns outros conhecimentos dos elementos europeus também explicam isso dentro do método da ciência, até o Botânica de Paracelso. Você pode pesquisar mais sobre isso, como eu falei, para se aplicar mais dentro desse conhecimento. Tá bom, família? Então não sai fazendo besteirinha aí não, porque você viu, alguém mandou, tá? Consulte o oráculo antes, tá? Mas, tá? Acabem com essa ideia, eu já deixei a resposta aqui do vídeo relativo ao vídeo. Qualquer criança, seja ela exatamente recém-nascida, não tem limite de idade, ela pode tomar o banho tranquilamente. Você pode, então, pegar seu filho e sua filha e ir até um sacerdote pedir que ela faça, tá? Uma macia, faça um banho para que aplique nessa criança. Eu gosto muito de fazer banho de axé para criança, eu sei qual é o banho, eu vou consultar e fazer quais ervas para poder abençoar aquela criança recém-nascida, aplicar aquele banho, nem todo pego para lavar a cabeça da criança toda não, mas, por exemplo, o corpo da criança, as folhas que eu vou ser utilizado para aquela criança traga mais axé no corpo dela que está analisando, por seu sangue ainda está filtrando muito novinho, ainda está tudo muito novinho, então nós temos que ter muito cuidado com tudo, principalmente com a criança recém-nascida. Tá bom, família? Família, ó, um axé do Pai Bruno, tá? Não deixa de se inscrever nesse canal, se inscreve aí, família, dá uma força pro canal, compartilha com todo mundo, rumo a 2.000 inscritos, tá? Rumo a 3.000, rumo a 100.000, rumo a, tá? A 1 milhão, e nós vamos conseguir chegar lá, porque esse é o canal da verdade, tá bom, família? Ó, não deixa de assistir esse vídeo aí não, tá? Vou deixar esse vídeo aí para vocês assistirem, complementando isso, tá bom? Um axé a todos.